Olá, sejam bem-vindos ao África Nossa, um magazine do SAT Desporto que fará a análise da Taça das Nações Africanas. Connosco em estúdio temos Daoud Fakira, treinador de futebol moçambicano, para nos explicar aquilo que tem visto desta primeira ronda. Comecemos por Cabo Verde, empatou os dois primeiros jogos, teve várias oportunidades para marcar. O que é que terá faltado aos Tubarões Jesus para estarem numa posição mais confortável? Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu penso que foi aquilo que acabou de dizer. Essencialmente foi uma questão de eficácia, do aproveitamento das oportunidades que teve ao longo do jogo, e quando isso no futebol, quando nós não materializamos, o ascendente que vamos ter não materializamos em gols, acaba também por fazer com que o adversário acredite que em algum momento pode fazer gol, e a equipa de Cabo Verde, a equipa dos Tubarões, não conseguiu na primeira parte aproveitar algumas oportunidades, e depois o início da segunda o adversário cresceu um pouco, porque o jogo tem várias nuances, mas essencialmente nestes dois jogos eu penso que houve um déficit em termos de eficácia. Este problema, que é um problema que penso que também é transversal, nós quando vemos outros jogos também tem acontecido um pouco isto, as equipas, no caso da África do Sul, que acabou por ser superior em largos períodos contra a Argélia, teve várias oportunidades de gol, não fez, depois acabou por perder o jogo por 3-1, portanto, e o futebol é isso, é a eficácia. A equipa de Cabo Verde acaba por transportar para o último jogo a decisão em termos do seu apuramento, que podia ter ficado, penso, nestes dois jogos, pelo menos um deles podia ter ganho, com dizer o que é que faltou, porque a equipa esteve bem, esteve em termos gerais bem, é uma equipa com com bons jogadores, que nós conhecemos aqui do nosso campeonato e de outros campeonatos também, em Angola também, alguns que jogam em Angola que eu conheço, portanto é uma equipa boa, uma equipa bem organizada, uma equipa que o Rui tem estado a trabalhar bem, e ficámos a torcer para que no último jogo a equipa consiga, que as coisas saiam melhor em termos de eficácia e que o resultado, obviamente, consiga ir de encontro. Como referiu, este CAN tem sido um bocado cruel para com as equipas que não têm sabido aproveitar as oportunidades. Vimos, por exemplo, o caso da África do Sul, que fez um excelente jogo com a Argélia, perdeu 3-1. Quem vê o resultado diz, ok, ganhou a equipa favorita, mas depois, na prática, no campo, foi completamente diferente. Pois, isso também nós não podemos falar só, quando nós falamos em termos de eficácia, é redutor estar a falar só da questão do azar e da sorte, porque, repare, nesse jogo, se nos pudermos agarrar nesse jogo e falar um pouco daquilo que foi o jogo em si, porque a eficácia também tem um pouco a ver com a qualidade dos jogadores, e a qualidade dos jogadores que decidem os jogos, não é? E a equipa nós fomos apercebendo, com o desenrolar do jogo, que o não aproveitamento das oportunidades pela África do Sul iria permitir, em algum momento, a equipa da Argélia, que tem individualidades, nós sabemos, o coletivo não estava a funcionar, mas quando as oportunidades que a equipa sul-africana teve, se estivesse nos pés, na cabeça, como foi o caso da equipa argelina, magrebina, as coisas seriam diferentes, e foi o que aconteceu. Portanto, estamos a falar também da qualidade dos jogadores, da qualidade individual de alguns jogadores, da qualidade essencialmente em termos de finalização, e também esse jogo castigou um pouco em termos defensivos, porque a equipa sul-africana acabou por fazer um autogolo, houve outro golo, um penalti falhado, pronto, voltamos então a falar em termos de eficácia, e até enfim, de uma noite, de uns momentos menos felizes do guarda-redes, e isso são pormenores que são, quando nós vemos estes torneios, quando vemos um pouco o futebol africano, isso acaba por ser um pouco, enfim, padrão, digamos assim, que a equipa jogam bem, a equipa conseguem ter alegria no jogo, conseguem transportar com criatividade no jogo, mas depois em termos de eficácia, que aquilo que é o essencial no jogo, as coisas ficam um pouco aquém, e também eficácia não só em termos ofensivos, mas também, como foi neste caso, em termos defensivos, que foi extremamente punitivo para a equipa, penalizador para a equipa da África do Sul, acabou por perder o jogo. A eficácia foi aquilo que faltou também ao Burkina Faso no primeiro jogo contra o Gabão. O próprio Jorge Costa admitiu isso, mas depois no segundo jogo, quando se esperava que o Gabão selasse o apuramento, acaba por perder com o Congo que já não estava na taça do CAN há imenso tempo, treinado pelo Claude Leroy, conhecido em África como o feiticeiro branco, acaba por perder esse jogo num encontro onde as estrelas, principalmente o Aubameyang, esteve uns furos abaixo, aliás, como tinha acontecido com a maior parte dos jogadores ditos como favoritos a vencer o prémio de melhor jogador da competição. Sim. Isso tem acontecido, isso é um pouco também, porque também acaba por ser um pouco, como é que eu direi,
a graça, digamos assim, destes jogos, um pouco do cano, jogos nestas equipas africanas, porque se já existe imprevisibilidade no jogo de futebol, nestes, então esse nível de imprevisibilidade sobe, porque nós vemos equipas que dominam os jogos, equipas que têm muito mais tempo de posse de bola, equipas que têm oportunidades para ganhar o jogo, acabam por desperdiçar e acabam por perder o jogo. Portanto, isso também é um ponto de interesse, digamos assim, nestes jogos. Em relação à questão dos jogadores que nós estamos à espera que façam mais, jogadores que entram neste campeonato como estrelas e que têm estado um pouco aquém, eu penso que isto, com o decorrer da própria competição, virão ao de cima, não só em termos coletivos, as equipas melhores, por falarmos da Argélia, que é uma equipa que acabou por não aparecer tão bem em termos de futebol, mas que nos momentos de decisão esteve presente e que de certeza absoluta irá aparecer nos momentos de decisão, nos momentos finais ou com o decorrer do campeonato irão aparecer os coletivos mais fortes, tal como as individualidades penso que irão aparecer. Nós falamos da Costa do Marfim, falamos nos Camarões, de uma equipa como a Argélia, portanto são aquelas equipas que se espera sempre por mais e que irão, com o decorrer do próprio torneio, penso que irão aparecer. Mas, voltando ao jogo da Argélia, como já referiu, foi um resultado um bocado enganador. Era um jogo que dizia muito aos portugueses, podiam ter a hipótese de ver o Slimani do Sporting, Brahimi do Porto. O Slimani acaba por fazer o terceiro golo da Argélia, mas tanto ele como o Brahimi estiveram uns furos abaixo, muito, muito marcados. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Touré, que terá feito possivelmente o pior jogo desde que ele veste a camisola da Costa do Marfim. O que é que se passou com as estrelas nesses jogos? Eu penso que eventualmente também é uma questão. É o começo, é o primeiro jogo. É difícil estar a explicar o porquê da influência destes jogadores não ter sido mais marcante nestes jogos. O Touré é um jogador que basta olharmos para a equipa do Manchester City e perceber a dificuldade ou a diferença que faz a equipa com e sem ele. Portanto, ele tem feito muita falta para perceber o nível de jogador que nós estamos a falar. As coisas não correram tão bem em termos exibicionais para ele, tal como o Slimani, que apareceu no momento, mas que também, como você disse bem, andou muito marcado, tal como o Brahimi. Mas também é importante também salientar, se calhar, quando nós falamos de um menor colorido destes jogadores, dizer que se calhar também há outros jogadores que acabam por ofuscar em termos coletivos, porque o nível dos jogadores acaba por não ser tão desnivelado como nós eventualmente... Não há uma diferença como uma se diferença, espera. exatamente. Agora, claro que isto são individualidades que nós sabemos que fazem e irão fazer diferença nas suas seleções, mas é sinal também de que existem outros jogadores e que vão despontar, vão aparecendo outros jogadores também. Daí que haja, de certeza, muitos observadores neste cano à procura de novas estrelas. Voltando ainda a Costa do Marfim, empatou no primeiro jogo com a Guiné-Conakry. É visto por muitos como o principal candidato a vencer a competição, tal como a Argélia. Tem uma geração de futebolistas, há quem diga que se não ganhar desta, não ganhará nunca, e possivelmente não. Já não tem Drogba, mas ainda tem jogadores de classe mundial, tem Gervinho, tem o Touré, tem o Kalou. Mas é uma seleção que tarda em colocar em campo todo o seu favoritismo. Sim. Sim, também estamos a falar de 2 jornadas, ainda estamos no início, mas concordo com parte da questão que me colocou, do facto de ser das seleções mais fortes, aquelas em que os apostadores depositam mais esperanças, porque é sem dúvida, em termos de individualidades. Agora, resta saber se depois, em termos coletivos, porque nós também sabemos um pouco daquilo que é o fenómeno quando estas vedetas africanas, digamos assim, quando se encontram na sua... Até conseguir que o selecionador consiga que trabalhem em conjunto, consiga que às vezes até alguns tiques de vedetismo, vimos o Gervinho que foi expulso agora no jogo. Exato. Portanto, quando se esperava que a sua prestação ou que o seu contributo fosse diferente ou fosse... Ele que nesse jogo até estava a ser o melhor da Costa do Marfim, tinha tirado uma bola à barra, estava a tentar carregar a equipa, acabou por estragar tudo, uma agressão sem sentido. Sem sentido. Este tipo de comportamentos também, é o que eu dizia, às vezes vemos seleções com grandes individualidades, mas que depois, em termos coletivos, não sobressai. As seleções acabam por não, nestes mini torneios, acabam por não
funcionar tão bem como coletivo. Vamos ver o que é que acontece, vamos ver como é que também os seus técnicos conseguem tirar o maior proveito. Esta Costa do Marfim, sem dúvida, tem jogadores, como não conseguia já há tempo reunir tantas individualidades, tantos jogadores com tanta qualidade, é um dos candidatos, tal como a Argélia também tem uma equipa fortíssima. Sei que alguns sportinguistas devem estar a torcer para que a Argélia seja eliminada o mais depressa possível para se limar de volta, tal como lá em cima também no Brahim, Porto, exatamente. Mas para nós que estamos de fora a observar, queremos ver os melhores jogos, com as melhores seleções, e estas duas, à par de outras, também poderão ser outsiders. Lembramos que na penúltima edição a Zâmbia, que contra eventualmente aquilo que era expectável, ganhou. Portanto, vamos ver como é que se comportam as outras seleções ditas menos favoritas, mas que podem aparecer e podem dar um lado da sua graça. Acredita que nesta CAN podemos ter um outsider, como aconteceu, por exemplo, na edição anterior, onde tivemos um Burkina Faso do Pol Pot, que conseguiu chegar à final e perdeu 1-0 com a Nigéria, que nem sequer conseguiu qualificar-se. Para já o Burkina está numa situação complicada, embora dependa de si para passar à próxima fase. Se tivesse de apostar no outsider, em quem é que apostaria? Eu gostava, por uma questão de afinidade, obviamente, gostava de que tanto o Rui como o Jorge Costa e o Rui Águas conseguissem passar esta fase e pudessem pertencer a esse lote, digamos assim, de equipas que correm por fora e que podem dar um arzinho da sua graça, porque Cabo Verde tem jogadores, nestes dois jogos, foi a equipa que nos dois confrontos acabou por ser superior, não conseguiu, como falámos atrás, materializar isso em golos. Penso que poderá passar, se passar tudo é possível. Portanto, eu gostava, penso que também, isto não sou só eu, é normal que isso aconteça por afinidade que nós temos tão com as pessoas, em termos por eu conhecê-las, mas também por aquilo que representam para nós. E o Cabo Verde penso que representa muito para nós todos lusófonos, não é? E seria bonito que tal acontecesse. Agora, mais uma outra seleção por fora, por aquilo que foi dado a ver, nós também, a Tunísia, uma seleção que acabou por ganhar ontem, também poderá, apesar de já ter ganho, já ganhou, em 2004 ganhou a CAN, o CAN também poderá fazer parte destas equipas, tal como o Senegal, também uma equipa que eu gostei de ver. Portanto, poderão aparecer equipas que a priori não são tidas como favoritas, mas que se intrometam nessa corrida para o título. Neste CAN não está Moçambique, o Daoud é moçambicano, estava no grupo de Cabo Verde, teve a possibilidade nas últimas jornadas de tentar o passaporte, infelizmente perdeu com a Zâmbia. A última participação de Moçambique foi no CAN 2010. O que é que falta no futebol moçambicano para colocar os Mambas num patamar mais elevado e passar a ser presença assídua nas edições do CAN, como agora tem acontecido com o Cabo Verde, que esteve no último e esteve neste e está a mostrar todo o seu potencial? O que é que falta no futebol moçambicano para dar aquele salto qualitativo? Claro, eu ainda ouvi um destes dias um treinador familiar, penso que era o Norton dizia que Cabo Verde é uma seleção que consegue ter, ou um país que consegue ter jogadores mais talentosos, jogadores... obviamente que acredito nessa questão que tem a ver com uma questão, não sei se é genética, um enquadramento geográfico, não sei. Mas em relação à questão do Moçambique, sem conhecer a fundo, não é? Aquilo que é a realidade moçambicana, direi que para um país imenso e que acredito que o campeonato nacional de Moçambique tem crescido e com ele, obviamente, a evolução do jogador moçambicano tem subido com o aporte de vários treinadores portugueses, de outros países que vão trabalhar lá. Isso ajuda a que o jogador moçambicano cresça. Outro fator também que é importante, obviamente, além da organização, que acho que é fundamental a organização, uma organização não só a curto prazo, mas que se repense o futebol, desde a formação, o futebol em Moçambique, e isso vou tendo, porque vou falando com pessoas de lá, é importante também que essa formação que abranja todo o país seja feita de forma diferente, um trabalho de forma diferente e também que, tal como acontece, porque uma das armas desta seleção de Cabo Verde é que nós, quando olhamos para os jogadores
que fazem parte do plantel, digamos assim, da seleção, maioritariamente jogam fora. Portanto, isso é níveis de competitividade são completamente distintos daqueles dos jogadores que trabalham num campeonato ou que estão num campeonato muito menos competitivo, com muito menos nível de exigência. Portanto, isso é outro aspecto que o jogador moçambicano, porque há jogador moçambicano, mas para que também as equipas europeias de outros países vão buscar esses jogadores,